Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Destacamos o trabalho essencial das organizações não governamentais, as ONGs, entidades sem fins lucrativos que ajudam a tocar este país em todos os setores, com foco em uma sociedade mais justa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios a Aline Dalmagro, presidente e CEO do Instituto Proa. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Aline, como surgiu o Instituto Proa? Bom, o Proa completa esse ano 18 anos e ele foi fundado por 3 pessoas. Suzana Lehmann, Marcelo Barbará e Floria Bartunek, que tinham uma crença desde o começo que o que mudava a vida das pessoas era um bom primeiro emprego. Então, antes disso, eles tiveram outros projetos de educação, mas eles entenderam que o que faltava para esse jovem era oportunidade para acessar bons primeiros empregos. Então, o Proa surgiu lá em 2007 com um objetivo muito claro: ser a porta de entrada para o primeiro emprego. Garantir que jovens da escola pública entre 17 e 22 anos consigam, depois da formação que eles passam pelo Proa, ascender a bons empregos. Por que a gente acredita que o emprego é muito importante? Porque a partir do momento que um jovem consegue um bom primeiro emprego, ele vai ter uma renda, vai movimentar a economia, vai gerar imposto para o governo, ele vai influenciar os seus amigos, seus irmãos, enfim, os familiares, e com isso ele vai quebrar o círculo da pobreza. E o mais importante, ele vai ser o protagonista. Então a proa é a proa do barco. Que dá proa do navio. Exatamente, que dá a direção. Que dá a visão primeiro e depois a direção. Então, que ajuda o jovem. Mas o jovem é o protagonista. É ele que vai fazer a escolha final. A gente está ali para ajudá-lo a ascender, né, a acessar esses locais e conseguir um bom primeiro emprego. E aí ele se torna independente e toca a vida dele. Olha que bárbaro. E como é que começaram as aulas, os cursos do Proa? Porque vocês dão cursos físicos ou só online? Como é que funciona na prática? Hoje nós temos cursos presenciais e online, mas lá no começo, qual foi o racional que a gente usou para estruturar os projetos? Primeiro, o que o mercado precisa? Então, o Proa sempre olha quais são as demandas do mercado. A gente já fez curso de reparo automotivo, de corte e costura, de assistente administrativo. Hoje nós temos cursos de tecnologia, O que a gente está vendo aqui? Aqui é uma apresentação final de curso, onde os jovens de tecnologia apresentam o trabalho deles depois de 6 meses com a gente. É muito legal, porque eles têm um desafio, então eles têm que resolver um problema social. Então, aqui, por exemplo, a gente teve algum case de um grupo que tinha um problema de segurança para a mulher. Então, às vezes você está num, sei lá, um ponto de ônibus, está perigoso, você tinha um app, no app já vinha as mensagens e aquilo ia te protegendo. Então, qual que era o problema? Violência, né? Falta de segurança, eles criaram um aplicativo para ajudar. Uma turma de aproximadamente uns 200 alunos? Aqui 150. Hoje no Proa nós temos 35 mil alunos no outro projeto que é o online e esse que é o presencial, 150 jovens. Então, inicialmente, qual foi a tática que vocês usaram? A gente sempre olhou o que o mercado precisa como competência técnica. Então, precisa de programadores, é o que precisa agora. Depois disso, a parte emocional e preparação para o mercado de trabalho. O que é a parte emocional? Qual que é o meu projeto de vida? O que eu quero ser? Ok, eu quero ser, então, um diretor de tecnologia. Qual que é o passo a passo para eu chegar como diretor de tecnologia? Essa é a parte comportamental, que a gente chama, né, hoje as soft skills, as competências emocionais. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, tudo isso a gente ensina. Por exemplo, os jovens apresentaram esse projeto para 400 pessoas. No auditório. Tem que ter bastante inteligência emocional para conseguir fazer a apresentação. Aqui é a formatura, que é o evento depois disso, né? E aí, por fim, a gente tem a parte cultural também. Então, a gente leva os jovens para o cinema, para o teatro, porque o que a gente acredita? Que a gente só consegue sonhar aquilo que a gente consegue enxergar. Então, o nosso papel é fazer uma ampliação, a gente chama de ampliação de repertório. Não apenas nas telas, né? Exatamente. Nos 15 segundos. Uma ampliação de repertório. E aí, a partir do momento que você amplia o seu repertório, você começa a sonhar mais coisas. Porque é muito difícil para um jovem da escola pública, de baixa renda, ele sonhar com coisas, porque a referência dele é o entorno. Então, o nosso trabalho inicial é fazer com que ele sonhe mais, abrir esse repertório e, depois disso, dar as ferramentas técnicas e comportamentais para que ele consiga acessar. Aqui é a sala de aula, onde eles ficam aprendendo a programar. E vocês dão apenas cursos de tecnologia, não? Não, esse é o nosso curso presencial que só acontece em São Paulo. O curso online, que a gente tem 35 mil alunos, aí nós estamos em 12 estados brasileiros e mais de 2.500 cidades. E ele também é a mesma lógica, é um curso para o primeiro emprego. Projeto de vida, autoconhecimento,
comunicação, raciocínio lógico, e depois que o jovem passa pela formação, seja essa presencial ou seja online, a gente tem 6 meses para fazer a empregabilidade desse jovem. E depois eu acompanho por mais 3 anos. Nossa. Então, vocês dão um curso de 6 meses, depois acompanham se ele vai conseguir um emprego ou não. Vocês vão às empresas também pedindo e ofertando esses profissionais para o primeiro emprego? Exatamente. Essa é a nossa razão de existir. É o que a gente faz de melhor. Hoje nós temos uma plataforma que se chama Proa Jobs. Essa plataforma, eu tenho mais de 6 mil empresas que já contrataram jovens do Proa. Então, eu tenho um time comercial que vai bater de porta em porta nas empresas para ofertar aos nossos jovens. E, do outro lado, eu tenho todos os jovens formados pelo nosso projeto que estão nessa plataforma. Então, a conexão de vagas, ela ocorre ali. Lembrando que nós estamos em 12 estados brasileiros, mais de 2.500 cidades. Então, eu preciso buscar um emprego em todas as cidades onde eu tenho jovens formados. Em 6 meses, a gente consegue dobrar a renda da família do jovem que passou pelo nosso projeto, e eu acompanho por mais 3 anos, porque a gente quer saber o que acontece com ele depois desse tempo que ele já está caminhando sozinho. E quais são os bons feedbacks que vocês recebem? Acho que a primeira coisa que a gente recebe é que o Proa é muito mais do que um emprego. A gente está falando de vários futuros, de possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente escuta muito do jovem e dos familiares é: eu nem sabia que eu não sabia. Eu nem sabia que eu podia sonhar. Eu nem sabia que eu podia pensar em algumas coisas. Aqui são os passeios culturais. São os passeios culturais, exatamente. Então, acho que é sobre isso. A primeira coisa é o jovem acreditar. Ele acreditar que ele pode fazer diferente, que ele pode ter um futuro diferente. E eu sempre falo dos sonhos inimagináveis. Né? Ele precisa ter um sonho inimaginável. E aí, depois disso, a preparação. Semana passada, a gente teve uma formatura. Na verdade, há um tempo atrás a gente teve uma formatura e um jovem chegou até mim e ele falou: Nina, eu preciso falar uma coisa muito importante com você. E eu falei: claro, fala. Ele falou assim: quando eu entrei no Proa, eu era um menino. Hoje eu estou saindo do Proa como um homem. O que aconteceu nesses 6 meses é muito difícil de explicar, mas transformou quem eu sou. Então eu acho que é sobre isso. O que a gente faz no Proa são transformações. É sobre acreditar, mas depois de acreditar é o passo a passo. Porque também só sonhar sem executar, né, talvez a gente gere frustração. Para quem está zapeando na TV, depois pode ver aí, rever tudo no YouTube da Alesp, da rede Alesp. Qual a idade que o Proa atinge? Bom, a gente trabalha com jovens entre 17 e 22 anos. Ou seja, jovens que estão no último ano do ensino médio. Precisa estar no último ano. Ou que já tenha terminado. Certo. E por que a gente tem esse target? Porque a gente está falando de emprego. Então, o emprego é muito difícil, o emprego menor de idade, né? A gente tem o jovem aprendiz, mas a maioria das empresas contratam pessoas a partir de 18 anos. Mas vocês dão esse curso noturno também? Ele é online. Esse presencial, ele é de manhã e à tarde, mas os outros, né, que são os 35 mil alunos, é o horário que você puder. Então, a gente tem muita gente, inclusive, quer dizer, já está trabalhando num emprego que não é o emprego que gostaria, mas é o que precisa para pagar, né, as contas, ajudar em casa, e pode fazer isso no horário. E uma coisa super legal, Renata, os jovens, eles são muito digitais. Então, eles fazem o curso no celular. Então, para eles, isso é muito natural, você pode fazer no horário que você quiser, você organiza seu tempo. Você é o protagonista do seu curso, né? O contato físico dos alunos do curso de tecnologia você tem como numa formatura, como nós vimos. Mas e esses que são online espalhados por todo o país? Esses 35 mil? A gente fala que nosso curso é online, mas ele é feito por pessoas. Então, eu tenho um time de atendimento, então eu tenho muitos ex-alunos que já participaram do projeto. Esse foi a nossa festa de 15 anos, que já participaram do projeto e que hoje fazem o atendimento desses jovens. Então, na plataforma digital, o que é muito legal? Eu sei todos os jovens, quem acessou, quem não acessou. O jovem não acessou, a gente já manda uma mensagem para ele. Assim como eu faço no presencial. Então, é exatamente o mesmo comportamento do online e do presencial. Eu acompanho esse jovem, eu tenho tutorias semanais, onde o jovem vai acessar o curso, vai conversar, ele faz parte de um grupo também, e eu acho que o ecossistema é muito importante, né? Hoje nós temos na plataforma jovens de 12 estados, então eles amam os sotaques diferentes, eles amam essa relação que vai sendo construída. E depois disso, na empregabilidade, o processo é o mesmo. Então, acho que é claro que pra gente, o digital e o presencial, eles têm uma diferença. Mas para o jovem, essa diferença não existe. Porque o jovem prefere o digital. Ele nasceu no digital e ele vive essa experiência. E como resultados, que eu acho que é o que importa também, os resultados são muito parecidos. Tanto no presencial quanto no online.
Aline, como é que funciona o processo seletivo? Eu creio que deva ter muita fila de espera, né? Tem. A gente tem, vou dividir aqui nos 2 projetos, né? Projeto do Pró-Profissão, que é esse projeto presencial. 4 meses de processo seletivo, porque nós temos só 300 vagas. São 150 vagas por semestre. O que a gente está testando do jovem? Se ele quer. A gente fala, será que ele está no momento de fazer o PROA? Porque ele vai ter que dedicar 4 horas por dia de curso durante 6 meses. Então, ele passa por um processo de 4 meses. Lá a gente vai entender se ele está disposto, se ele quer, se ele tem uma estrutura que permita que ele faça o curso. No curso online, a gente também faz isso, claro que é um processo seletivo muito mais rápido, não dura 4 meses, até porque a gente tem turmas todas as semanas começando, mas a gente quer validar a mesma coisa. A gente quer validar se ele quer o emprego, se ele está disposto, se ele tem tempo, se ele tem disponibilidade para fazer isso. Então, são provas online, tanto um quanto o outro, e o processo seletivo do Pró-Profissão também ele é todo online. Apesar de ser um curso presencial, o processo seletivo ele é todo online. Mas a gente quer testar se o jovem está disposto a conseguir um bom primeiro emprego. Porque às vezes, Renata, é o pai que quer mais, sabe? A mãe, a avó. Então, a gente quer saber, porque o jovem que vai ter que, né, estudar, não são outras pessoas. Então, a gente quer ver se realmente ele está disposto. A plataforma Pro, ela fica aberta ao estudante que passou pelo instituto? Ela só quem fizer o curso. Então, você fez o curso, foi aprovado 3 meses, é o tempo para você terminar o curso. Terminou o curso, você vai para a plataforma de empregabilidade. Não fica numa plataforma de se reciclar constantemente? A gente tem 2 coisas hoje no Pro. Eu tenho uma rede alumni, então que a gente tem sim alguns conteúdos para ex-alunos, e eu tenho trilhas técnicas. Então, na plataforma Pro, a terminados 3 meses, você vai para a empregabilidade. Se paralelo a isso você quer continuar estudando, você pode fazer trilha de logística, de assistente administrativo, de vendas, mas não são trilhas obrigatórias. Porque o que a gente também quer impedir? Que o jovem só estude. A gente, às vezes, tem alguns jovens que a gente brinca que é o jovem estudioso, ele não quer trabalhar, ele só quer estudar. E a gente quer que, com a formação que a gente fez... Como ele concurseiro, né? Com a formação que a gente fez, ele já está apto para o mercado de trabalho. E ele precisa praticar. E é isso que a gente fala para o jovem. O emprego é a prática. Treino é treino, jogo é jogo. É o dia do jogo, ele precisa jogar. Ele não pode ficar também só treinando. Né? Então, a gente também apoia que o jovem... Porque ele pode trabalhar e fazer as outras trilhas. Ele não precisa ficar fazendo trilhas por 20 anos e depois trabalhar. Ele precisa trabalhar. Isso é importante para ele. Para a formação dele como ser humano também. Fisicamente, aqui na capital paulista, vocês têm a sede onde é dado o curso de tecnologia? O de tecnologia fica no Senac da Lapa Tito, na Lapa. E a gente tem o nosso escritório também, que fica aqui em São Paulo. Hoje, no Terceiro Setor, estamos aqui batendo um papo com a Aline Dalmagro, presidente e CEO do Instituto Proa. Vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em instantes. A gente segue com este bloco do Terceiro Setor, hoje com a Aline Dalmagro, presidente e CEO do Instituto Proa. Mais uma vez, muito obrigada. Aline, conta pra gente qual a dimensão do Instituto desde a sua criação. Bom, já passaram pelo projeto mais de 105 mil jovens. Em quantos anos? Em 18 anos. E desses 105 mil jovens, nos últimos anos, né, desde 2021 até agora, nós empregamos 14 mil jovens. Isso representa quase 300 milhões de renda adicional para o Brasil. Então, bastante gente. Com certeza. Inclusive, vocês são ganhadores de prêmios que muitas instituições entregam para ONGs, que tem todo um trabalho fundamental como o de vocês. Conta um pouco para a gente dessa história vitoriosa. Acho que é muito gostoso, né, quando a gente recebe esse tipo de premiação, porque é uma oficialização do trabalho que vem sendo feito desde 2007. Então, nós recebemos já algumas vezes os prêmios de 100 melhores ONGs do Brasil. A gente está sempre disputando ali essa premiação, que para a gente é muito importante, é um reflexo do nosso trabalho, mas acho que principalmente do impacto que a gente faz na vida dos jovens, né? O nosso sucesso, o nosso prêmio é o jovem empregado, né? É isso que a gente busca para eles. E vocês, inclusive, também colocam a questão da necessidade, da importância de um jovem empregado para a economia em geral do país. Exatamente. Vocês traduzem isso em números? Exatamente. A gente faz essa mensuração de quanto que esse jovem gera para a sociedade. Mais ou menos alguns anos, nós fizemos uma pesquisa para entender qual que era o nosso ROI social. O ROI social é o retorno sobre o investimento. Ou seja,
cada real que nós investíamos no projeto, quanto que isso era revertido para a sociedade. E nós fizemos a pesquisa e a cada R$ 1 investido no PROA, a gente reverte R$ 5 para a sociedade. Ou seja, para quem gosta de investimentos ali, é 500% de retorno. Então, é claro que o retorno é muito maior social, mas a gente gosta de fazer essa mensuração, até porque a gente vive de doações e essas doações normalmente vêm de empresas. Então, para fazer a conversa com essa empresa, é muito importante que a gente faça essa correlação do impacto, mas principalmente do impacto financeiro, né? O quanto a gente consegue retornar para a sociedade. Qual o volume de investimentos que vocês trabalham e recebem anualmente, se isso tem aumentado aí? Isso aumentou bastante. Hoje nós estamos em mais ou menos 20 milhões, é o nosso orçamento. Em 2020 ele era de 5 milhões. Então ele aumentou bastante nos últimos 4 anos. Como é que foi na pandemia o Instituto PROA? Foi uma mudança muito importante. Porque até a pandemia nós tínhamos só o projeto presencial. A gente já tinha planos de ter um projeto online, de ter um projeto de Brasil, né, olhar para todos os estados. Contudo, a gente tinha na época ainda muito receio. Será que a gente consegue manter a mesma qualidade do presencial? Como que a gente estrutura isso no online? E eu brinco que a pandemia ela teve impactos muito ruins para quase tudo, mas no nosso caso a gente precisou mudar a nossa operação, que era presencial para online, em 2 dias. E isso nos deu muito aprendizado de como fazer o online em escala. Então, se hoje nós temos 35 mil alunos por ano versus os 300 alunos que eu tinha em 2020, isso aconteceu, acelerou com certeza, não sei se aconteceu, mas acelerou com certeza pela pandemia. E aí a gente começou a produzir um produto digital que fosse escalável, que tivesse a mesma qualidade, que tivesse a nossa alma, o nosso jeito de fazer. E que atingiu o Brasil todo. Que atingiu o Brasil todo. E essa também era uma das nossas grandes angústias dos fundadores e também do time. É muito legal fazer o PROA em São Paulo. Só que no Brasil hoje eu tenho 12 milhões de jovens entre 17 e 22 anos. Fazer 300 jovens é muito bom, mas não resolve o problema do Brasil. Então, por isso que o nosso objetivo agora é fazer 350 mil alunos até 2030. Porque a gente quer impactar o Brasil. A gente quer garantir que todo mundo, de todas as regiões, tenha acesso a uma formação como o PROA e, principalmente, a empregabilidade depois. Que essa é a ponta mais importante. Hoje são dezenas de cursos dados online, mas, por favor, cita os 10, os mais importantes, os mais novos, os mais antigos, os mais novos. O curso mais importante hoje que a gente tem se chama Plataforma PROA. E como que ele está dividido? É um curso de 100 horas. A primeira parte desse curso, ele é um curso de autoconhecimento. Então, o jovem ele chega para o projeto e ele entende quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Quando ele se entende, ele vai para o segundo módulo, que é o módulo de projeto profissional. Ok, então qual que é o meu sonho? Esse é meu sonho. Qual que é o passo a passo para chegar nesse sonho? Depois disso, começa a preparação para o mercado. Comunicação, currículo, LinkedIn, enfim, tudo que é necessário para você fazer uma entrevista, para você participar de uma entrevista, para você entrar no mercado de trabalho. E, por fim, raciocínio lógico. Então, hoje a formação dos 35 mil alunos, ela ocorre nesse curso principal de 100 horas. Passadas essas 100 horas, que se chama Plataforma PROA, ele vai para a empregabilidade. E aí ele pode fazer as outras trilhas que são opcionais. E quais são? Aí a gente tem trilha de logística, de vendas, de UX, de atendimento ao cliente. Que é o UX? É User Design, que é basicamente quando você entra num site que está bonito. Design gráfico. É como se fosse um design gráfico agora, atualmente. Também tem logística, que é uma coisa que os jovens gostam muito. Então, a gente tem muitas trilhas que são trilhas mais técnicas. Dá mais detalhes. Você falou de logística, desse UX, o que mais? Que tem fora dessa trilha principal de tecnologia? A gente tem também, por exemplo... Já que visa a empregabilidade, que não domina apenas essa área, né? A gente tem, por exemplo, vendas. Vendas é muito legal. A trilha de vendas, ela ensina como funciona uma loja. Então, o jovem, ele vai passar por várias áreas dentro da loja. Ele faz uma simulação de como é. Então, se uma loja física, eu tenho o caixa, eu tenho a pessoa que é o vendedor, eu tenho a pessoa que faz a reposição do estoque, eu tenho toda uma organização. Então, ele aprende como funciona uma loja. Mesma coisa, atendimento a cliente. A gente tem uma trilha que é atendimento ao cliente para pessoas 60 a mais. Então, que é basicamente de banco. Normalmente, banco vende muito consórcio, né? E aí a gente tem uma trilha que ajuda o jovem a fazer esse tipo de atendimento. Então, é um atendimento diferente do atendimento
Pensando na longevidade do brasileiro. Exatamente. E aí você tem que ter um cuidado diferente. Porque é tudo digital. Então você vai falar, precisa trocar a senha. Às vezes a pessoa não sabe, mas não lembro minha senha, como é que faz? Então a gente tem uma trilha que vai formando o jovem para fazer esse tipo de atendimento. E eu acho que isso é muito legal, é a gente atender uma demanda local. Uma demanda que é necessária, né? Eu fico pensando muito dos meus pais, né? E aí os meus pais perguntam, né, como é que faz, que mexe aqui no celular, não entendo muito bem. Então, quando o jovem passa por essa trilha, ele aprende a fazer esse atendimento. É um atendimento muito mais humanizado. Então, ele atende a atender o cliente para vender um produto, só que é um cliente específico, de uma faixa etária específica. Por que você chama trilha e não curso? É que a gente tem a plataforma Proa, que ele é o curso, que ele é obrigatório. E depois a gente tem as trilhas técnicas. Que são as trilhas da empregabilidade. Isso, mas ele já consegue um emprego com a trilha básica. Né? Hoje a gente tem quase 70% dos jovens que são empregados com a trilha básica. E eu acho que isso é muito legal também, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a acreditar que precisa uma formação muito técnica para o primeiro emprego. O que a gente precisa para o primeiro emprego? Uma formação comportamental muito boa. O jovem entender como que funciona o mercado de trabalho, quais são os comportamentos, que na primeira devolutiva que ele receber, talvez uma crítica, um feedback não positivo para ele não desistir, como que ele lida com isso, como que ele lida com as emoções, como que ele se relaciona. Então, tem muitas competências emocionais que são muito importantes para o primeiro emprego. E aí depois, claro, a formação técnica também. Aline, qual que é a importância do PROA entre as ONGs brasileiras? Eu acho que a nossa grande contribuição é fazer essa ponte com a empregabilidade, com o mercado produtivo. A gente escuta muito o que o mercado precisa. Então, a gente vai mudando a nossa formação. Então, a formação que eu comentei é essa hoje. Daqui 5 anos, provavelmente serão outras. Então, a gente muda a formação de acordo com o que o mercado precisa. Por quê? Porque eu não crio empregos no PROA. Eu faço a conexão. Então, eu preciso garantir que o jovem vá para as vagas que existem hoje. Então, acho que o nosso grande diferencial é olhar muito para o mercado produtivo, para garantir que a gente entregue jovens com a formação que eles precisam e, do outro lado, que a gente inspire os jovens e ajude eles a fazer esse meio de campo para chegar lá. E quem que procura mais o PROA, o rapaz ou a moça? Moça. Hoje nós temos, se o PROA fosse uma persona, ele seria uma mulher, 70% dos nossos jovens são mulheres e 70% se autodeclaram negros e pardos. E aí a gente fala muito, às vezes, porque a mulher também amadurece um pouco mais cedo, como essa faixa etária, a gente chama que é um pré-adulto, né, que é 17 anos até 22, é um jovem adulto, a gente tem um interesse maior pelas meninas. E vocês buscam tentar atingir esse público masculino? Buscamos também, mas obviamente é um processo seletivo, né? Então, eles precisam passar por esse processo. A gente não tem uma regra de 50%, a gente quer os jovens, e isso é muito interessante porque nos 18 anos, não é algo de agora, nos 18 anos de história do PROA, sempre tivemos mais mulheres do que homens no curso. Você acredita que o modelo PROA possa ser replicado para outras instituições de ensino? Com toda certeza. Hoje o modelo que nós estruturamos, ele é capaz de ser acoplado a qualquer outra solução, inclusive sonhando grande até outros países. Porque o desafio do primeiro emprego ele é muito parecido. O que significa o PROA na área de iniciativas educacionais? O que diferencia o PROA nesse sentido? Eu acho que a nossa grande diferenciação, onde a gente trabalha muito bem, é a conexão com as empresas. Ter um ecossistema hoje de mais de 6 mil empresas que abrem vagas para os nossos jovens... No Brasil todo? No Brasil todo. É muita coisa, são muitas empresas de muitos tamanhos. Então, eu acho que a gente tem uma influência também nessas empresas. Então, acho que o nosso diferencial é isso. Tem muitas instituições e o terceiro setor é muito importante para o Brasil, principalmente na perspectiva da educação. O nosso papel, ele é o papel do operador na empregabilidade, nessa conexão com o mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho precisa e, a partir disso, o que eu vou entregar. E acho que essa escuta ativa, que é verdadeira, que a gente faz. Porque mudou, não precisa mais de programador daqui 2 anos, tudo bem. A gente muda o curso e faz o curso que for necessário para depois. O índice de empregabilidade é igual, seja no curso físico ou no curso online? Ele é diferente, né? No curso presencial nós temos 85% de empregabilidade e no online ele gira em torno de 65% a 70%. Por que essa diferença?
Pela quantidade de alunos, né? De um lado eu tenho 300 alunos, então 85% de 300 é 270, do outro lado eu tenho 35 mil alunos, né? Então, eu tenho 30 mil pessoas ali, é essa a diferença. Quantos funcionários o PROA tem? Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 65 pessoas. Como é que vocês se mantêm? Por meio de doações. As doações hoje elas são exclusivamente da iniciativa privada. Então, qualquer pessoa que queira fazer uma doação pode entrar no nosso site, proa.org.br, tem uma aba escrito Doe, você pode clicar e fazer a doação. Ou empresas, que é a grande maioria do nosso investimento vem de empresas, que estão dispostas a fazer investimentos sociais, que têm questões de contratação de jovens, ou por inúmeros motivos para fazer a doação. Então, esse é o nosso recorte. Qualquer pessoa, né, pode fazer a doação, mas costumeiramente a gente acaba ficando mais com empresas, por ter uma condição maior, obviamente, também de fazer isso, né? Aline, a gente tem visto muito aqui no terceiro setor de que pessoas, alunos, crianças que passaram por várias ONGs, depois voltam. E voltam, inclusive, como mão de obra para ajudar. Como é que funciona no PROA? A gente tem vários ex-alunos que são funcionários hoje. E são ótimos, né? Por que é ótimo? Porque é o jovem que já passou. Então, ele tem toda a história, ele sabe o que o jovem sente, porque ele já foi esse jovem, e hoje ele pode fazer, né, o give back, esse retorno para a sociedade. A gente tem vários funcionários do PROA que são excepcionais, que foram ex-alunos, e o que a gente também faz o convite para os jovens que já passaram pelo projeto é que eles ajudem de outras maneiras também o projeto, né? Não só trabalhando conosco, mas indicando para outras pessoas, né? Trazendo vagas para os novos jovens. O PROA é um grande ecossistema. Para funcionar, ele precisa de todo mundo. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a participação de Aline Dalmagro, presidente e CEO do Instituto PROA. Confira o site proa.org.br. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade aqui no terceiro setor da Rede Alesp. Até mais. Muito obrigada.